Durante essa semana, o pastor ainda não tinha nem falado comigo para estar pregando aqui hoje. E o Senhor já tinha trazido ao meu coração uma palavra. E só para vocês terem ideia, quem conhece, já viu, Paloma aí, que já viu minhas anotações, dá para ver que foi uma... não foi... Eu nem passei a limpo, né? Que eu geralmente é tudo coloridinho, meu, né? Quem já viu sabe. Que eu falo, é colorido, é contornado, sublinhado, não sei o quê. E está aqui, ó, tudo a lápis. Porque foi uma palavra que o Senhor me deu em um momento e eu fui... rascunhei alguma coisa e aí hoje o Senhor ainda acrescentou mais e eu fui colocando mais aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu queria dividir com você nessa noite algo que tem queimado no meu coração com essa palavra. E eu queria que você abrisse lá em João 11, 21. E eu quero dividir com você nessa noite sobre o Deus que ainda remove pedras. Inclusive é o título de um livro do Max Lucado, que eu recomendo muito. Inclusive eu tenho, se você quiser emprestado, eu empresto desde que você se comprometa a me devolver, porque eu sou apegada aos meus livros. Mas se você quiser, eu trago para você. Ele ainda remove pedras, é o título desse livro. E é um livro muito interessante, enfim. Eu gosto muito da escrita desse autor, então sou meio suspeita para falar. E eu quero compartilhar com você exatamente sobre esse Deus que ainda remove pedras. Eu dividi há umas semanas atrás com a igreja sobre um livro que eu estava lendo, o pastor também está lendo esse livro, que fala sobre a crucificação, sobre todo o processo, o que aconteceu da cruz ao trono. E eu tenho olhado os textos e tudo que se refere à morte e ressurreição de Jesus com outro olhar. Talvez, eu acho que eu nunca olhei com o olhar que eu estou tendo hoje. E que bom, né? Que bom que a gente consegue olhar de formas diferentes para os textos ao longo da nossa vida. E meditando sobre esses dois exemplos que eu vou trazer aqui para você hoje, me fez entender o poder de Deus sobre a morte. Primeiro está lá em João 11, 21, e você vai entender o que eu estou falando. Eu vou ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, para você entender o contexto aqui desse texto. Vamos do 17, por favor? Eu botei 21 aí, estou falando 21, mas vamos do 17, que aí dá para a gente entender o contexto. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa. Chamou Maria, sua irmã, à parte, e disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Até aí, por favor. Lázaro morreu. Esse é o contexto desse texto. Lázaro, amigo de Jesus, morre. Jesus fica sabendo disso, vai até ao encontro de Marta e de Maria, as irmãs de Lázaro. E ali no texto vem dizendo que havia uma distância de 15 estádios, mais ou menos 3 quilômetros. Pertinho. Concordam comigo? Dá para fazer a pé uma boa caminhada, 3 quilômetros. Galera da corrida faz aí num pace legal. Né, não? Dá para dar uma emagrecida, 3 quilômetros, ainda vai lá, bate um papo com um amigo e volta. Então, era próximo. Mas Jesus chega lá 4 dias depois. Era muito perto.
Eu não faço ideia de quilometragem daqui até onde seria. 3 quilômetros, pastor? Chuta aí. 3 quilômetros daqui da igreja, a gente chega aonde? Uma referência no centro aí, mais ou menos. Daqui no centro? Daqui para a ilha, 3 quilômetros. Gente, eu sou péssima em distância. Então, sim, eu estou confiando na referência de vocês. Daqui na ilha, eu vou aceitar daqui na ilha. Se não for, vocês brigam com o pastor, depois foi ele que deu referência para nós. Mas vamos lá. Então, daqui para a ilha, 3 quilômetros. Jesus podia chegar lá antes de Lázaro morrer, não podia? Sim ou não? Pode falar, tá, gente? Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos comigo. Ele poderia chegar lá antes de Lázaro morrer? Sim. Ele poderia chegar lá no primeiro dia que Lázaro morreu? Sim. Ele poderia chegar lá antes de Lázaro ser colocado no sepulcro? Sim, mas ele só chegou 4 dias depois. E tinha uma coisa muito interessante, que para o judeu, a alma, eles acreditavam que a alma saía do corpo no 3º dia. Então, a pessoa morria e 3 dias depois a alma ia embora, acabou. Não tem mais jeito, já era, foi embora. Então, Jesus ainda chega no 4º dia. Então, você pensa, Marta, que pelo que a gente entende aqui, uma colérica raiz, né? Que Marta aqui dá para ver no texto, nos textos que se referem a Marta e Maria, que Marta ela era, né, no mínimo sanguínea e colérica ali. Mas ela não era uma pessoa, né, calma, centrada. Não, Marta era agitada, vamos botar assim. E aí Marta, sabendo que Jesus está a 3 quilômetros de distância, e que só chega 4 dias depois, e que para os judeus, 3 dias depois, a alma já foi embora, Marta sabe que Jesus está chegando lá na ilha, lá na entrada de Betânia. O que ela faz? Ela vai lá em direção a Jesus. Ela não espera nem Jesus chegar até ela. Ela fala assim, ele está vindo, então agora também ele vai me ouvir, eu vou lá. E ela vai lá. E chega lá, olha só, Jesus, sabe o que é? Se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Eu não sei vocês, mas eu, quando leio esse texto, eu imagino Marta brava com Jesus. Porque Jesus fala o quê? Calma, mulher, teu irmão vai ressuscitar. E ela fala o quê? Eu sei que ele vai ressuscitar, mas eu sei também que tu tem poder. Tu pode pedir ao Pai tudo que pedires, ele pode te conceder. E Jesus fala com Marta, consolando-a de que Lázaro será ressuscitado no último dia, que ele, Jesus, é a própria ressurreição e a vida. E se você continuar um pouquinho mais o texto, lá no verso 32, vai dizer que Marta volta, né? A gente leu até aí no 25, Marta volta no 20, calma aí, que eu perdi o texto. 28, né? No 28, ela volta e chama Maria, fala, olha, o mestre está vindo aí, vai até ele. Né? Ou melhor, o mestre está vindo e mandou te chamar. Maria faz o quê? Maria lá com um monte de gente consolando Maria, por isso que eu estou falando da diferença dos temperamentos. Você está vendo que Maria está ali, ela está chorando, ela está sofrendo, e Marta fez o quê? Largou o choro e foi lá brigar com Jesus. No meu entender do texto. Se você consegue ler, achar Marta calma aqui, falando com Jesus, você, por favor, me mostra, porque eu juro que eu quero achar Marta calma, mas eu não consigo. E aí Maria faz o quê? Ele está vindo? Larga todo mundo que está lá consolando ela e corre em direção a Jesus. Jesus ainda estava no mesmo lugar, na entrada de Betânia. E ela corre até Jesus. E ela fala as exatas palavras que Marta falou para Jesus. Só que com uma diferença. Ela fala com o sentimento da perda, com o quebrantamento, né, que ela via ali naquela situação. E ela fala para o único que ela, talvez ali, entendesse que era possível de mudar aquele quadro ou de trazer algum tipo de conforto. Eu não acredito nem que Maria acreditava que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Talvez não, embora ela sabia de tudo que Jesus já tinha feito, ressuscitado mortos, curado, alimentado multidões. Mas talvez ela não tenha falado para Jesus com um sentimento de, olha, ressuscita meu irmão. Talvez ela só tenha falado assim, me dá um consolo, porque eu não estou achando. E ela fala para Jesus, lá no verso 32 vai dizer, então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era um desabafo, era um quebrantamento.
Marta tem mágoas na palavra. Marta, ela tem desapontamento. Marta, talvez naquele momento quisesse falar assim, como é que pode você não estar aqui? Marta, talvez naquele momento quisesse dizer, nós sempre fomos amigos e fiéis a você, sempre tivemos uma casa aberta. Você sempre chegou aqui, foi acolhido, alimentado. A gente nunca pediu um milagre para você nessa casa. A gente nunca pediu a cura de uma doença. A gente nunca pediu para você encher nossa despensa de alimento. Mas, pelo contrário, a gente sempre repartiu e deu tudo o que a gente tinha e convivia com você. E recebia você como um amigo. E como que pode, no momento mais difícil da nossa vida, o seu amigo morreu e você não está aqui? Talvez eram essas as palavras que Marta queria dizer para Jesus. E queria dizer, olha só, eu estou desapontada. Porque de todos os amigos que nós temos e de todas as pessoas que vieram nos consolar, a primeira que a gente esperava que estivesse aqui para nos consolar era você. E você não estava. E se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas já que ele morreu, cadê tu também que não apareceu? Talvez Marta estivesse aflita para falar isso. Você curou tantas pessoas, Jesus. Você ressuscitou tantas pessoas. Você tirou o demônio das pessoas. Você alimentou multidões, multiplicou pão, peixe. E você não estava aqui quando a gente precisou de consolo. Talvez esse era o sentimento de Marta. E eu vejo Marta, talvez dizendo isso para Jesus. E quantas vezes nós somos Marta? Quantas vezes nós passamos por situações na nossa vida e a gente pensa e age como Marta. Vem a doença, vem o desemprego, vem a aflição da alma, vem qualquer outro problema que talvez você esteja enfrentando agora. E a gente, às vezes, olha até para a vida de outras pessoas e a gente olha, às vezes, a vida de um ímpio dando certo, entre aspas. Está dando certo, ele está prosperando, não tem doença, está tudo maravilhoso. E quantas vezes a gente olha e a gente se sente como Marta. Poxa, Jesus, a minha casa sempre esteve aberta para o GA, eu vou toda semana lá no GA, bonitinho, eu leio minha Bíblia todo dia, eu faço minha oração, eu vou para a igreja, e tudo que precisa na igreja eu estou lá, se tem que pintar o teto, eu estou pintando o teto, se tem que limpar o chão, eu estou limpando o chão, e eu estou fazendo tudo para Jesus, eu estou pregando na rua, eu estou fazendo tudo, e, poxa, isso está vindo sobre mim, e o outro lá não está sofrendo nada. Para o outro lá está dando tudo certo, que não faz nada, para agradar a Deus, como diz o dito popular. Só que, quando a gente contesta, como Marta contestou, a gente coloca toda a nossa mágoa, todo o nosso desapontamento conosco. Porque Ele não nos aponta. Ele não nos magoa. Mas nós criamos uma ilusão de um Cristo que tem que fazer aquilo que eu quero, que tem que suprir a necessidade que eu acho que tem que ser suprida e que tem que fazer de acordo com a minha vontade. E aí eu me decepciono, porque esse Cristo não é o Cristo. E aí Jesus afirma para Marta quem Ele é. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu acho que é como se Jesus falasse assim, Marta, para, calma, respira. Eu acho que você está esquecendo quem eu sou. Porque por mais que o seu irmão tenha morrido, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, você está desapontada porque você colocou uma expectativa que eu nunca disse para você que eu ia cumprir. Eu nunca disse para você que eu ia realizar no seu tempo aquilo que você quer, mas eu afirmei para você que eu sou a ressurreição e a vida. Em minha vida. E vida abundante. Mas a minha vida que eu tenho para você e não a que você está projetando sem consultar a minha vontade. Mas quando Maria chega aos pés de Jesus, a mesma fala. Maria fala, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido.
É como se Maria estivesse dizendo, olha, eu até entendo que ele morreu e que você não conseguiu estar aqui, mas que bom que você chegou, porque agora eu tenho um consolo. O quebrantamento de Maria e a multidão que segue Maria quando ela sai correndo da casa para encontrar Jesus. E a forma como ela se lança aos pés do Mestre e se derrama. Jesus se comove. E Jesus, então, olhando aquela multidão, olhando Maria, entendendo o seu coração, ele chora junto. O momento que a Bíblia mostra, talvez, a maior prova da humanidade de Jesus, antes do Getsemane, né? É quando ele fala, Jesus chorou. Jesus fica condoído. E ele fala, Jesus chorou, junto com Marta. E aí Jesus pergunta assim, aonde ele está? E Maria, junto com Maria, desculpa, não com Marta. E ele pergunta a Maria, onde ele está? E Maria fala, vem ver. Maria vai com Jesus até onde está o sepulcro. E fala, ele está lá dentro. E aí Jesus fala assim, removam a pedra. Você concorda comigo que com o poder divino de Jesus, ele poderia ter feito assim para a pedra e a pedra andado para o lado? Ou para cima, para onde ele quisesse? Enterrado a pedra, se assim ele quisesse? Você concorda comigo? Amém, gente? Tudo bem? Amém? Pedra? Túmulo? Vocês sabem que tinha uma pedra na frente? Amém? Então, vamos lá. Jesus podia ter feito assim, ó, igual filme de super-herói, sabe? Que move as coisas e faz assim, é pedra, pá, e para o lado. Podia? Podia. Mas Jesus fala, remova a pedra. Ninguém, e absolutamente ninguém, naquele momento, teve a audácia de virar para Jesus e falar assim, você está louco? O homem já está fedendo lá dentro. Eu não vou tirar pedra nenhuma dali. Maria até fala, né? Olha, acho que não é uma boa ideia porque já está fedendo. Mas alguém fala assim, eu não vou meter a mão na pedra? Alguém fala assim, vou fazer força para tirar aquela pedra aí, mas não vou mesmo. Eu vou arrancar ali, o homem vai estar fedendo só para tu ver se o homem está lá na tumba, gente? Vou nada. Alguém fala isso para Jesus? Não, por quê? Porque quando ele manda remover a pedra dali, a pedra vai ser removida dali. Você entendeu? Eu vou repetir. Quando ele manda remover a pedra da frente do túmulo, a pedra na frente do túmulo vai ser removida. Por mais que na sua cabeça esteja assim, eu estou falando coisa para... Não é possível. Eu vou empurrar essa pedra aqui, mas estou dando uma de maluco. Eu vou tirar para quê? Para ver o homem fedido lá dentro? Mas quando ele manda remover a pedra vai ser removida. Porque a ordem dele não tem questionamento. Ele remove pedras. A pedra selava o túmulo, justamente para evitar o mau cheiro, justamente para que aquele corpo ali em decomposição, aquele mau cheiro que fica do corpo, que é um cheiro insuportável, assim dizem, nunca senti, não quero, nunca na minha vida passar por essa experiência, mas quem trabalha com esse tipo de coisa sabe que é um cheiro absurdo. Para evitar isso, aquela pedra era colocada e selavam com algum tipo de... Para a gente, hoje, seria um concreto. Né? Naquela época, era algum tipo de lama ali, existia alguma lama específica ali que eles faziam para selar aquela pedra, para que não vazasse o cheiro. Né? E aí o morto ficava lá. E Jesus manda, arranquem a pedra. E quando removem a pedra, ele fala, Lázaro, vem para fora. Quantas vezes Jesus chama Lázaro? Quantas vezes Jesus chama Lázaro? Uma. Uma vez. Ele fala em alta voz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, com os pés atados, as mãos atadas e as faixas de linho ainda no rosto.
E antes de Jesus fazer o milagre, ele ora ao Pai e fala: Pai, eu vou te pedir para que essa multidão testemunhe para que eu vim. E ele remove a pedra, pede para remover a pedra. Manda, ordena, ele não pede, ele ordena. Removam a pedra. E chama Lázaro para fora. Ninguém ia questionar a ordem de tirar a pedra. E quando a pedra é removida, o poder de Jesus é demonstrado para aquela multidão. É comprovado. Esse é o Filho de Deus que tinha que vir ao mundo. A declaração que Marta diz a ele. Jesus ali demonstra quem ele é. A autoridade que ele tem sobre a vida e sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida, mas a morte o obedece. A vida entra de novo, no defunto que for, no tempo que for, porque a pedra vai ser removida e ele vai levantar lá dentro e vai sair. Pela ordem de Jesus. Mas um evento muito parecido também acontece. Lá em Mateus 28. Quero que você vá comigo lá em Mateus 28. Do versículo 1 até o versículo 6. Vai dizer assim: tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha um aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós. Sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está. Ele foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Até o versículo 6, por enquanto. Você conseguiu notar alguma semelhança? No túmulo de Jesus também havia uma pedra. E essa pedra também foi movida. O mesmo Senhor que chegou no túmulo do seu amigo e falou: arranquem a pedra, e o fez ressuscitar, agora, no túmulo que não era dele, era um túmulo emprestado. Porque assim como Isaías diz, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele também não tinha onde morrer. Então, né, José de Arimateia pega e fala: não, coloca no meu túmulo. E assim diz a história que ele era um homem pequeno e Jesus era mais alto. Então, quando se acha arqueologicamente o túmulo de Jesus, vê-se que tem uma adaptação do túmulo para caber um pouco maior. Então, ele era feito na medida da pessoa. Então, o meu seria bem pequenininho, bem modesto, né? Compacto. Compacto vai ser melhor. O meu seria um túmulo compacto. Né? Mas você pensa que de repente foi feito para mim e tinha que caber o pastor lá. Aí o que eles faziam? O que eles fizeram? Eles adaptaram o tamanho maior que coubesse o resto de Jesus lá, senão Jesus não ia dar no lugar que tinha que ficar. Então, quando se acha arqueologicamente, muitos anos depois, o túmulo de Jesus nas escavações, vê-se que tem uma adaptação. Mas o mais curioso, nesse pedaço que foi adaptado, não tem vestígio de morto. Não tem substância de cadáver. Porque quando o cadáver apodrece na terra, a substância fica o vestígio. Quando aquilo é analisado no laboratório, você consegue identificar substâncias, né, pútrefes do cadáver, porque ele apodreceu ali e fica. E aí, nesse túmulo, nessa expansão do corpo de José de Arimateia, não tem substância pútrefe. Por quê? Porque não teve morto ali. Ele ressuscitou. É a ciência comprovando o que a Bíblia já nos ensina. A pedra é movida por um anjo. O anjo se assenta sobre a pedra.
Maria Madalena e Maria de Clopas entram, caminham, ainda de madrugada, até o túmulo de Jesus. Por que elas foram tão cedo ao túmulo? Porque elas queriam chorar no túmulo? Não. Existia um ritual judaico ali, funerário, que era feito, né, em algumas sessões, vamos dizer assim, em algum tempo, em alguns dias, em que, principalmente as mulheres, tinham esse cuidado de ir lá e colocar especiarias no corpo, tinha, né, todo um ritual mesmo ali. E elas caminhavam de madrugada até o túmulo para continuar esse ritual. E aí, mais uma vez, imaginando, isso não está na Bíblia, assim como o discurso de Marta para Jesus, né, além do que está aqui da frase que ela fala, o restante foi uma análise puramente minha. Então, novamente, imaginando essa cena, esse momento em que Maria Madalena, perdoada por Jesus, e Maria de Clopas vão lá, andando de madrugada com as suas especiarias ali na mão, os seus olhos, para poder continuar o ritual de Jesus. Eu fico imaginando elas andando naquele caminho. Talvez elas não tenham falado uma com a outra, talvez elas foram o caminho inteiro em silêncio. Mas eu tenho certeza que no pensamento, certeza minha, tá? Voz da minha cabeça. Quando eu falo, eu tenho certeza, que aqui não tem nada dizendo, me comprovando essa certeza, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Essa aí vai dizendo que está escrita na Bíblia, não, que eu não, né? Não está. Mas a gente imagina, né? A gente lê e imagina a cena, né? Imagina elas andando e pensando. Ele ressuscitou tanta gente, ele curou tanta gente, ele alimentou multidões. Ele era um homem tão bom. Ele era o Filho de Deus. E como pode ele ter esse fim? Crucificado. A morte que só os piores bandidos, vamos colocar assim, teriam. E ele foi crucificado. Que mal ele tinha para passar por isso? Ele não era um criminoso. E ele ainda foi enterrado num sepulcro que nem era dele, emprestado. Nem na morte ele teve essa honra, porque ele não tinha nada. Um homem tão simples, tão humilde, tão manso. Mas eu vou lá. Por quê? Porque é a minha obrigação. Não vou deixar para Maria, mãe, ir lá fazer isso. Ela não merece ver o filho desse jeito. Já viu o filho crucificado, coitada. Eu vou lá. É minha obrigação ir lá fazer, pelo menos isso. Pelo menos que ele tenha o direito a todo o ritual funerário judaico, seja reconhecido ali como um judeu de fato. Nem que seja no momento da sua morte. Eu vou lá. É minha obrigação. Não queria. Não queria ver o meu Senhor daquele jeito, entrar naquele túmulo. Não sei nem se vão me deixar entrar, mas eu vou lá. Quantas vezes a gente já se viu fazendo as coisas por obrigação? Porque era o certo a fazer. Seja na sua casa, seja aqui na igreja, seja no trabalho, na escola, onde você quiser. Quantas vezes a gente já se viu fazendo as coisas por obrigação? Especificamente da igreja, quantas vezes você já se viu vindo para o culto? Porque, é minha obrigação, né? Eu sou crente, né? Sou membro lá da igreja, então eu vou com obrigação lá. Vou lá. Domingo é dia, né? Domingo eu vou lá. Quinta-feira, né? Culto, né? Eu vou lá. Não queria, não, mas obrigação, né? Tem esse negócio dessa obrigação aí que inventaram, aí eu tenho que ficar indo fazer as coisas por obrigação. Só eu ou mais alguém? Amém, obrigada. Não fiquei sozinha. Né? Eu não estou aqui te descredibilizando como crente, não, tá, gente? Porque isso é humano, isso é um sentimento humano. Tem dia que você fala, não quero ver pessoa, eu não quero andar na rua, eu não quero olhar para a cara de ninguém, eu não quero que ninguém me dê a paz. Por quê? Porque eu não quero ver ninguém. Mas aí você lembra o quê? Mas eu tenho que ir. Por quê? Porque hoje sou eu que prego, porque hoje sou eu que canto, sou eu que ministro, porque hoje eu tenho que varrer a igreja, porque hoje eu tenho...
porque eu tenho que ir, porque a minha amiga falou que vai, e porque se eu não for, a Natália vai encher meu saco lá no WhatsApp perguntando por que eu não fui, e eu não estou nem afim de responder, então quer saber, eu vou para lá, vou para o culto, porque eu não quero nem Natália nem Jonathan perturbando no WhatsApp depois para perguntar por que eu não apareci no culto. É mentira? Ou eu estou louca? Ou acontece? Acontece, né? Acontece, somos humanos. Estou louca, não. Ainda não, pareço, mas não. Às vezes, né? Não bate muito tico e teco, mas estou firme em Jesus, estou ainda não. Tá bom? Mas acontece, todo mundo. Acredita, quando acontece com você, acontece com todo mundo. Tem super crente aqui, não. Não tem super-herói, super-heroína aqui, não. Somos todos falhos. Mas sabe o que acontece? É que essas mulheres elas estavam indo a um túmulo por obrigação. Mas elas não sabiam é que quando elas chegassem lá, a obrigação seria transformada em maravilha, em milagre. Sabe o que eu quero te dizer com isso? É que às vezes é na obrigação que você vai vir. Mas é nesse dia que você vai entender o milagre. Ah, José, você está dizendo então que no dia que eu venho por obrigação, Jesus é obrigado a fazer um milagre na minha vida? Não. Mas você vai entender quem Ele é, muitas vezes, na obrigação. Porque elas entenderam quem era Jesus de fato, o Senhor, o que curava, o que alimentava, o que ressuscitava a morte, quando elas chegaram ao sepulcro e não tinha ninguém. Elas entenderam o tamanho do poder de Jesus quando, por obrigação, elas caminharam até o sepulcro e lá viram que ele não estava morto. Quando o anjo declara, ó, não fica temerosa não, ele ressuscitou. Você entendeu? Porque às vezes é na obrigação que você vai abrir a sua Bíblia em casa para ler e fazer a sua devocional, porque você não quer nem isso. Porque a depressão está tão grande, a ansiedade está tão grande, ou qualquer outro problema parece tão grande, tão maior, que você vai abrir por obrigação a sua Bíblia. Você vai colocar uma palavra para tocar no fone ou na sua televisão, em casa, ou em qualquer lugar, para você ouvir uma mensagem, por pura obrigação. Porque você não quer. Porque a sua carne não quer e ela nunca vai querer. Mas o seu espírito clama e mesmo assim você bota. E aí você vai entendendo quem é esse Jesus. O tamanho do poder dele. Quantas vezes a gente olha os acontecimentos, as coisas aos nossos olhos e a gente não acha justo, não acha correto, assim como essas mulheres no caminho. Talvez pensando não era justo ele morrer desse jeito, não era correto ele ser colocado como um criminoso. Quantas vezes a gente está só seguindo um ritual funerário daquele problema? Como manda o figurino, como tem que ser feito, e a gente vai só seguindo o ritual funerário daquele problema, daquela situação. Mas a gente esquece que aquele que foi colocado no sepulcro, ele tem poder sobre a vida e a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele mesmo declara, lá para Marta, antes de mandar remover a pedra e trazer Lázaro à vida. E muitas vezes a gente esquece que ele remove pedras. Ele remove pedras. Ele tira a pedra do sepulcro. O anjo desceu do céu, houve um terremoto, arrancou a pedra. Arrancou a pedra para Jesus ressuscitar? Não. Não era uma pedra que impedia ele ressuscitar. Ele já havia ressuscitado. A pedra é removida novamente para mostrar o poder dele. Assim como em Lázaro, ele fala, arranca a pedra, porque eu vou mostrar o poder que eu tenho em Deus. Como filho de Deus, aqui, eu vou mostrar o poder sobre a vida e sobre a morte. Vem, Lázaro, para fora.
É a mesma coisa que acontece na própria ressurreição de Jesus. Lá atrás ele só está dizendo, vocês estão entendendo o que está para acontecer? Quando eu falo que eu vou ressuscitar, vocês não estão acreditando. Mas eu, que ressuscito as pessoas, tenho ainda mais poder para me ressuscitar. Porque o Pai vai me ressuscitar. Eu sou um com Ele. E ele fala, arranca a pedra. O anjo desce e arranca a pedra para mostrar para Maria Madalena e para Maria de Clopas que não está lá. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele vai ao inferno. Toma das mãos do diabo a chave. O Senhor da vida é agora também o Senhor, em sua totalidade, da morte. Ou seja, assim como a palavra declara, e os profetas declaravam, todo poder lhe foi dado, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele cumpre a palavra para te mostrar que, olha só, não é uma pedra que está na frente do sepulcro que vai impedir de eu te mostrar quem eu sou. Porque eu vou mandar arrancar a pedra dali e você vai ver o tamanho do meu poder. Aleluia. Você entendeu isso? Amém. Você entendeu? Que não é por mim, não é você, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, não é o que Marta achava que ele tinha que fazer porque eles eram amigos, não é porque eu acho que eu sou alecrim dourado de Jesus, que leio minha Bíblia todo dia, que vem ao culto, não falto nenhum, e que Jesus tem que fazer por mim, não, não, definitivamente não, porque não é por mim, não é por você, pura e simplesmente pelo nosso braço. Mas é pelo poder dele e para demonstrar o poder dele, para que todos saibam que ele é o Filho de Deus que veio à Terra. E não importa a pedra, ele vai mandar tirar. Seja mandando você arrancar a pedra dali, ou mandando descer um anjo do céu com um terremoto para arrancar a pedra dali. Mas que ela vai sair dali para mostrar o poder dele, ela vai. Porque a ordem dele não é contestada. E o poder dele não é o que eu e você pensamos ou queremos, mas é por ele, para mostrar quem ele é. Elas veem aquela cena, escutam o anjo falar, olha, ele ressuscitou, vão, andem depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou e que ele vai encontrar com eles na Galileia. Elas saem correndo. Elas saem correndo com um objetivo: chegar aos discípulos, contar o que aconteceu. Mas no meio do caminho, o próprio Jesus ressuscitado para na frente delas. Elas, ao verem um mestre vivo, ressuscitado, elas se lançam aos pés de Jesus. Mestre, Rabone. Eu pensei que tudo tinha acabado, mas há uma esperança, porque você está vivo. Aquelas mulheres são as primeiras a verem o Cristo ressuscitado. Aquelas mulheres que foram por obrigação a um sepulcro e viram aquele sepulcro vazio, são as primeiras a encontrarem no caminho o Cristo ressuscitado. Porque o Cristo ressuscitado vai nos encontrar na obrigação. Sim. Assim como ele também vai nos encontrar no espontâneo, no momento que você mais quer. Mas sabe por que na obrigação ele te encontra? Quando você quer, você encontra ele. Você entende? Marta, Maria queriam o mestre. Quando ele aparece, elas correm até ele.
Mas essas mulheres, elas foram como uma obrigação. E o próprio Jesus vai até elas. Vocês entendem a diferença de deslocamento? Marta e Maria correm até Jesus porque querem Jesus. Maria Madalena e Maria de Coplas, elas estão indo anunciar para os discípulos. E Jesus fala, ei, para um pouquinho para você entender. Porque além de você olhar o túmulo vazio e ouvir que eu ressuscitei, você está me vendo ressuscitado. Tem dias que a gente quer e que a gente vai querer muito. Fome, sede, queimar. Você vai acordar de madrugada para orar, para ler a palavra. Você vai começar a ler antes de dormir, não vai conseguir dormir, porque você vai até de madrugada lendo e ouvindo o Senhor falar com você. Mas tem dia que você não quer. Mas você vai abrir a sua Bíblia, talvez por obrigação, e o próprio Jesus ressuscitado se revela a você. Porque Ele, no caminho da anunciação do novo, da anunciação do novo milagre de Jesus, os discípulos viram vários, mas esse, eles não viram. E precisava ser contado para eles. E nesse caminho, o Jesus ressuscitado aparece e fala, olha, avisem que eles vão me ver lá na Galileia. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Ele manda. Ele ordena. E as pedras são removidas. Ele ordena. E os mortos vêm para fora do túmulo. Ele ordena. E pedras são removidas. Ele ordena. E túmulos ficam vazios. Ele ordena, porque Ele é a própria autoridade, porque Ele é a própria vida. Nele há todo o poder. Talvez, nesse momento da sua vida, algumas pedras estejam em alguns túmulos, ou alguns cadáveres estejam em alguns túmulos. E eu não estou falando de pessoas de morte material. Eu não estou falando de alguém que morreu propriamente dito. Não que hoje o Senhor ainda não tenha poder para fazer, Ele tem. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas talvez a gente viva em túmulos. Muitas vezes a gente constrói túmulos para a gente, se coloca lá dentro, puxa a pedrinha para fechar, para que ninguém lá fora sinta o cheiro de podridão que está na nossa alma. Talvez a gente se feche em túmulos por diversos motivos. Ou talvez alguma área da nossa vida esteja um verdadeiro túmulo. Não tem mais saída, a gente não consegue mais olhar e ver solução. Mas hoje eu quero te lembrar do Jesus ressuscitado. O que venceu a morte, o que é a ressurreição e a vida. Aquele que ordena que pedras sejam retiradas e ordena para o morto venha para fora. Hoje eu quero te lembrar que existe um Jesus, que Ele não quer você no túmulo. Porque Ele não ficou no túmulo. Ele não parou naquele túmulo. Aquele túmulo não pertencia e por um motivo não pertencia, porque Ele não ia ficar lá. Ele não tinha um túmulo para morrer, porque Ele não ia precisar de um túmulo para morrer. Porque Ele ia morrer e ressuscitar. Para nos dar a possibilidade de sermos ressuscitados com Ele. Para nos dar a possibilidade de perdão e de vida eterna. Assim como o túmulo não era dele e ele não permaneceu naquele túmulo justamente porque não pertencia. Esse túmulo que você se colocou, ou qualquer área da sua vida esteja, não pertence a você. Porque Ele não te fez, Ele não te criou, Ele não sacrificou, se dando em seu lugar. Para que você se colocasse em um túmulo. Porque Ele te fez para a vida e não para a morte. Você está entendendo isso? Seja qual for
o cenário. Talvez você esteja assim, às vezes, você está falando, mas só que se eu te contar, você pode me contar, eu vou te ouvir, mas você não vai mudar minha opinião. Porque se ele tem poder de ressuscitar um morto de 4 dias fedendo, ele tem poder para mudar qualquer situação da sua vida. Aleluia. E se você não acredita, querido, com todo carinho que eu vou te falar, se converta. Porque você ainda não se converteu. Se você não acredita, você não se converteu. Porque eu não consigo desacreditar. Porque se eu desacredito, eu preciso rasgar tudo isso aqui e apostatar da minha fé. Porque isso aqui me mostra, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último versículo, que ele tem poder para mudar qualquer história, qualquer cenário. Ou você acha que José estava preso lá no Egito, passando perrengue na cadeia, e virou governador do Egito, foi o quê? Bonitinho que José era. Fortinho que José era. Pegava 120 no supino. José. Era isso? Não. Ele tinha sim inteligência, conhecimento, sabedoria, tinha, mas vinda de quem? De Deus. É Deus que muda a história e tira um prisioneiro para ser governador do Egito e que salva todo o povo da fome. Então, se você não conseguiu olhar para essas histórias, não conseguiu olhar para o próprio Jesus ressuscitado, e não entender que ele tem poder para transformar qualquer que seja o cenário em que você está, querido, ora mais um pouco. Leia de novo a palavra, que acho que você, na hora de ler, você deve ter pulado algum versículo, algum pedaço. Porque se existe alguém que tem poder para remover a pedra e fazer o milagre, fazer a mudança necessária, é Jesus. Só tem um detalhe: a ordem dele não é questionada. E você está disposto a obedecer a ordem dele sem questionar? Você se enfiou no túmulo, você enfiou a pedra lá, mas quando ele der a ordem, ela não é questionada. Quando ele der a ordem, ela tem que ser obedecida, para que o poder dele se manifeste e mostre a quem está ao redor que ele é o Filho de Deus que veio ao mundo. Amém? Quero que você se coloque de pé nesse momento. Nós vamos cantar uma música que é bem conhecida e que tem a ver com a ressurreição de Lázaro e com as nossas ressurreições. Com tantas ressurreições que nós precisamos no nosso dia a dia, que o Senhor fale: Lázaro, vem para fora. Christian, vem para fora. Natália, vem para fora. Ana, vem para fora. Jonathan, vem para fora. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes a gente precisa que pedras sejam removidas e a gente não tem força para tirar? Mas assim como ele mandou que homens removessem a pedra, ele também fez um anjo descer e remover a pedra. Por que essa diferença, Gisele? Eu só consigo hoje te dar uma explicação. Tem momentos que nós temos força para tirar a pedra do túmulo. Mas tem momentos que nós não temos nem força para isso. Mas lembra que eu te falei que o túmulo não é o seu lugar? Que ele não te fez para morar num túmulo? Porque o túmulo não era dele, também não é seu. E quando você nem força tem para tirar a pedra, o anjo vem e arranca a pedra. Porque o túmulo vai estar vazio. Eu de verdade não sei o cenário da sua vida que você pensou enquanto eu falava, eu ministrava aqui. Mas o que eu quero te dizer é que nesse Jesus existe um milagre para acontecer. Nesse Jesus existe uma pedra a ser removida, um morto que venha para fora e um túmulo que fique vazio. Por isso, nesse momento, eu queria que você cantasse
com a fé que você tem, clamando por misericórdia ao Senhor e pedindo: Senhor, remove a minha pedra. Remove a pedra que precisa ser tirada hoje, da frente do meu túmulo. E ressuscita, deixa esse túmulo vazio, para que todos vejam o poder que há em ti. Amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Declare. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Deixa eu te falar uma coisa. Há muitos anos atrás eu escutei um pastor falando uma frase que eu nunca tirei da minha cabeça. Você sabe o lugar onde existem mais sonhos e mais projetos? O cemitério. Ali é onde tem mais sonhos, mais projetos, mais dons, mais talentos, que nunca foram executados, que foram enterrados. Talvez o Senhor esteja queimando no seu coração um ministério. Talvez o Senhor esteja te revelando já há tempos um dom. Talvez o Senhor já tenha tempos te falado sobre um talento que você tem. E você tem enterrado, carregado com você para o seu túmulo, para o cemitério, para a cova. No nome do Senhor Jesus, essa noite você vai tirar desse túmulo, pela autoridade do nome do Senhor Jesus. O dom, o talento e o ministério que Ele te confiou não é seu. Não é seu. E por não ser seu, você precisa entregar para Ele. Ele está mandando: remova a pedra, porque eu vou chamar para fora. O túmulo vai ficar vazio, porque eu não te dei para ser enterrado num cemitério. Eu não te dei para você ser mais um que vai morrer com sonhos, projetos que são meus para a sua vida. Nesse momento eu quero que você clame ao Senhor e fale para Ele: Senhor, remove a minha pedra e chama para fora. Porque eu vou deixar esse túmulo vazio e devolver a Ti aquilo que Tu tem me confiado. E talvez seu coração esteja com medo de executar o dom, o talento, o ministério que o Senhor te deu. Só que aquele que te chamou é poderoso o suficiente para te guardar e fazer manifestar aquilo que Ele quer. Porque é Ele que te supre.
porque é Ele que te sustenta. Não é pelo seu braço, mas é pelo poder e pela autoridade dEle. Cante de novo isso. E no nome do Senhor Jesus, saia daqui com o seu dom e o seu ministério ativado no Senhor. Ressuscita a nossa alegria, Jesus. Ressuscita a confiança. Ressuscita a paz de espírito, Senhor. Ressuscita, Senhor Jesus. O contentamento, Senhor. Ressuscita o equilíbrio emocional, Jesus. Ressuscita, Senhor. Ressuscita. Teu irmão aí, ó. Deus faz o impossível. Mas tem coisa que Ele espera que você faça. Nós vemos aí sobre tirar a pedra, né? Eu estava ali meditando sobre tirar a pedra. Tirar a pedra. O Senhor, Ele faz o impossível. Muitas vezes nós queremos viver o milagre, não queremos? Quem quer viver o sobrenatural de Deus aí? Quem quer viver os milagres de Deus? Amém. E nessa noite Ele fala para nós: tirai. Amém. Muitas vezes as pedras são os obstáculos, limite humano. O que pode ser essa pedra hoje que está na minha vida, na sua vida? Porque nós não vivemos o sobrenatural de Deus. Marta, ela falou assim: mas está cheirando mal, Jesus, como que vai tirar essa pedra? Muitas vezes o que está cheirando mal é um pecado escondido na nossa vida, a falta de perdão, a incredulidade, o orgulho, a desobediência. Que pedra que eu tenho que tirar? O Senhor, Ele faz o sobrenatural, amém? Amém. Mas o natural você tem que fazer, é tirar a pedra. E nessa noite Ele falou conosco, nessa noite, ó, filho, você quer ativar o seu ministério? Você quer ativar os sonhos de Deus para a tua vida? Se você quer viver o sobrenatural, você tem que tirar a pedra. Amém? Amém. E já passando para a parte da ceia, abra para nós aí Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo 29. Vocês estão aí? Amém. Fala sobre discernir o corpo do Senhor. A palavra do Senhor fala que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e, dando dado graça, Ele partiu. E Ele falou que esse pão era partido por nós, esse era o corpo dele partido por nós. E Ele também fala que o seu sangue é um nó da nova aliança. Só que lá em Coríntios fala assim, ó: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio. E a palavra continua falando aí, ó: por isso que tem muito no meio de vós que estão enfermos, doentes. Nessa noite vem uma palavra poderosa sobre a minha vida, amém? Amém. Eu creio que sobre a sua vida também. Será que nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? O Senhor, Ele só foi falado aqui que Jesus, Ele foi enterrado ali, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância.
E ali ele deixou ordenado para nós a cearmos, a discernir o corpo de Cristo. Toda vez que vocês se ajuntarem, vocês cearem, fazer isso em memória é da Igreja Batista do Reino? É memória de mim? É memória da tua família? Memória de quem? Jesus, fazer isso em memória de mim. Porque Ele morreu para te dar vida e vida em abundância. Mas a palavra fala aqui, ó, você tem que discernir, entender o que é isso que você está fazendo. Qual que é a pedra que está te atrapalhando? O que está impedindo você a conhecer mais esse Jesus? O que está impedindo você a progredir? Se você está aqui nessa noite porque você foi escolhido, amém? Você foi escolhido. Se um dia você levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, acabou a sua vontade. Não é mais a minha vontade, que seja feita a sua. Como a pastora Eliane sempre tem a oração do Pai Nosso, lá uma pregação do Pai Nosso. Sempre me pega, me bate nisso. Não é mais minha vontade. Quem ora o Pai Nosso aí? Quem já orou o Pai Nosso? A gente ora o Pai Nosso até no campo de futebol, não é? Quem joga a bola, está lá, os caras olham o Pai Nosso. E muitas vezes nós não entendemos que seja feita a tua vontade. E nessa noite o Espírito Santo fala assim, ei, tirai a pedra. Qual que é o pecado escondido? Você está lá no sepulcro, já está fedendo. E Jesus ele quer te ressuscitar nessa noite. E ele fala assim, ó, eu morri por você. E toda vez que você cear, fazer isso em memória de mim. Porque na noite que eu fui traído, Ele deu o seu corpo por nós. Ele deu o seu sangue por nós. Para você ter vida e vida em abundância. Por isso que todo culto de ceia deveria ser uma festa. Porque nós lembramos o sacrifício de Jesus na cruz. E a palavra fala que você anuncia até que eu venha. Quem está esperando Jesus voltar aí? Nós estamos anunciando a morte e a vinda dele. Não é somente a morte, mas é a vinda dele. Ele vai voltar para nos buscar. E será que eu, Israel, estou discernindo o corpo de Cristo? Eu estou entendendo o que eu estou fazendo? Será que eu entendo o que eu estou fazendo? E nessa noite eu te convido a você. Muitas vezes você não vai participar. Amém? O DH que bateu, eu estava falando, ela veio conversar comigo e tirou do tempo. Amém, igreja? Mas nós temos que entender o que nós fazemos. E o Senhor Ele te chama a tirar a pedra, a entender o que Ele é. Talvez você entrou aqui nessa noite e falou assim, nossa, eu estou tudo errado, estou fedendo já. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, né? Talvez você falou assim, eu estou já numa amassal do pecado. Talvez você está longe do Senhor, você um dia aceitou Jesus, mas você está longe do Senhor. E nessa noite vai estar aqui o cálice da nova aliança. Eu queria convidar as meninas aqui para frente. As obreiras do Senhor, amém? Chama a menina, a Bia até achou. Mas que nessa noite você possa se reconciliar com Cristo, não com a igreja. Você possa reconciliar o seu compromisso com o Senhor, amém? Que você possa entender o que você, quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus, fala, não, peraí, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive. Então se Cristo vive em mim, não é mais a sua vontade, não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer. E nessa noite eu falei, tira a pedra. Você vai brincar, qual que é a pedra que está no seu sapato? Né? É legal quando já entrou pedra no seu sapato aí? Não incomoda? Não é legal. Tira a pedra do sapato, irmão. Tira o pecado. Você sabe que está te afastando de Deus. Você sabe que está afastando da presença dEle. Ele não te chama você para servir. Ele chama você para sentar na mesa, para ser filho. Nós não estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para adorar, amém? Nós estamos aqui para anunciar a vida dEle.
O Senhor falou assim, ó, ei, fazer isso em memória de mim. E transmita isso. Você foi chamado para ser um missionário do Senhor. Você foi chamado para levar o Evangelho a toda criatura, como foi falado aqui pela pastora. Na escola, quem trabalha, onde que você trabalha, até os nossos irmãos que trabalham aqui no home office aí, tem contato com os outros, não tem? Podemos aqui no digital também levar a palavra. Você foi chamado para poder levar o Evangelho. Isso aqui que nós estamos fazendo não é algo de brincadeira, não. É algo muito sério. É algo sério quando nós ceiamos ao Senhor, é algo sério. Não leve isso de qualquer maneira, como mais uma ceia. Ah não, é mais uma santa ceia. Não, leve isso a sério, irmão. Quando nós discernimos o corpo, quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós entendemos o sacrifício dele na cruz, irmão, isso é poderoso. Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Então começa a remover a pedra. Amém? Nessa noite você vai vir aqui pegar o seu pão, pegar o cálice. Você vai remover a pedra, amém? Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui pegar. Enquanto a equipe de louvor louva aqui. Amém, igreja? Vocês me entenderam? Vamos participar em nome de Jesus. Morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, louvando a tua glória, os ressuscitaste viverá. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Todos pegaram? Amém? Que você possa, irmãos, entender. Isso não é somente um pão. Isso não é somente um culto qualquer, um simbolismo qualquer. Isso é algo real, espiritual. Isso é algo que Deus ele fez por nós. Eu morri para te dar vida e vida em abundância. Ele foi partido, ele falou assim, ó, estou partindo meu corpo por você. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. E ele falou para os discípulos quando ele ressuscitou, ele falou assim, ó, ei, estou indo preparar um lugar. Estou indo preparar um lugar. Para que você possa entender, irmão, e levar a sério o compromisso que você tem, não com a igreja, não com a placa de igreja, não com a religião, mas que você possa remover a pedra da religião, amém? E você possa seguir a Cristo. E a palavra fala, ele partiu, e dando graça, ele disse, pode comer, esse é meu corpo dado por vocês, amém? Pode comer em nome de Jesus. Oh, Santo Deus, muito obrigado, Pai, pelo seu sacrifício na cruz por nós, Senhor. Nós possamos entender e compreender, meu Pai. E sua palavra fala, Senhor, que quem não come o seu pão, não bebe o seu sangue, não faz parte contigo, Pai. Você quer que nós estamos fazendo parte do mesmo corpo, do mesmo sangue, Pai. Que nossas vidas possam estar aliançadas contigo a partir desse momento, Pai.
meu compromisso contigo, Senhor, venha ser real, Senhor. Que eu possa viver a Cristo, ó Pai, pelo teu poder, Jesus. Amém? Troca o cálice com o seu irmão da direita aí. Nós somos um em Cristo, amém? Fala assim, ó, nós somos um em Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós somos um em Cristo, amém? Todos trocaram aí? Por que nós pedimos para trocar o cálice? Ó, com bom e com suave é? Vive união, né? Nós somos um em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Lógico que tem uns irmãos aí que é o dedão, né? Vai brincando, o outro é o sovaco. Brincadeira. Mas nós somos um em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Da mesma forma que esse aqui é o cálice da nova aliança, que é dado por nós. Pode tomar em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória a ti, Senhor. Toda honra, toda glória, Senhor, dá a ti, Jesus. Toda honra, toda glória, dá a ti, Jesus. Onde venceste, o véu tu rompeste, tua vazia agora está. O céu te adora, proclama a glória, os ressuscitados vivem. É Enquanto a equipe de louvor logo, pode trazer os dízimos na casa do Senhor, amém? Pra sempre
adotaram, são essa, né? Foram bênção nas nossas vidas. Né? Nós estamos de pé por conta de Deus e pela vida deles que intercederam por nós. É uma grande mulher de Deus da oração. Eu aprendo bastante, eu aprendi bastante com a pastora. E nessa noite nós vamos estar orando pelas nossas famílias, amém? Quem quer oração pela família, remove a pedra e vem até na frente. Amém? Quem quiser oração pela sua família, você vai ter que vir aqui na frente representar, amém? Remove a pedra e vem, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, né? Rever os irmãos. Muita saudade. Tenho ficado mais lá em São Paulo, mas não esqueço dos irmãos não, viu? Amém! Sempre aqui, sempre na oração, sempre clamando, abençoando, intercedendo através do Pai Nosso, como o irmão falou, né? Aprendi a orar detalhadamente sobre o Pai Nosso e fala muito da intercessão, oração. A oração é o que move o coração do nosso Deus. E quando a igreja se ajoelha para orar, o inferno treme. Amém? E você, essa noite, eu quero que você memorize aí a sua família. Família é o projeto de Deus. Foi a primeira coisa que Deus instituiu, foi a família. E o inimigo dele e das nossas almas quer de toda maneira abafar a nossa família. Amém? Mas nós, com o poder da oração, da intercessão, Jesus remove a pedra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, está aqui o teu povo que te chama pelo teu nome. Colocando diante do teu altar as suas famílias, Senhor. Coloco a minha também, meu Deus. Para que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada família aqui representada. Que o teu nome possa ser exaltado e glorificado em cada uma delas. Que elas possam ver o mover do teu Espírito Santo sobre os seus lares, sobre os seus parentes, sobre os seus amigos, Senhor. Que elas se coloquem nessa brecha de estar nesta intercessão, para ver a tua glória, o teu poder, para que as pedras sejam removidas, Senhor, através desta intercessão. Em nome do Senhor Jesus, que a tua graça possa estar sobre cada um aqui nesta noite, que possam estar recebendo essa autoridade no teu nome, Jesus, para abençoar as suas famílias, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu costumo dizer que o nosso lugar em Cristo é um lugar de vitórias. Amém? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus te levem a um caminho de vitória. Que esta semana seja realmente um remover de pedras e um caminho de vitória. Em nome de Jesus, sejam abençoados nessa noite. Amém? Palma novo ao Senhor Jesus.
pedir.